Hoje temos por aqui um velho conhecido, e não tô falando do Douglas. O Nike Cortez viveu muitas vidas e ele tá de volta, acompanhado de uma versão bem diferente. Então, vamos lá para falar um pouquinho dessa dupla. Salve, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Se você estiver chegando pela primeira vez aqui no canal, o meu nome é Douglas. Eu sou o Guilherme. E a gente está sempre aqui trazendo as novidades e falando sobre curiosidades e boas histórias que envolvem a cultura sneaker. Já aproveita, assina o canal, ativa notificações, procure o Sneakers BR também em todas as outras redes sociais e também lá no nosso site, o sneakersbr.co. Certo, designer? Certíssimo. Designer voltando de férias hoje naquela animação Sempre. pré-feriado. Voltando de férias e pré-feriado, olha só. Ainda me falaram, você não precisava ter vindo hoje. Eu falei, puta Porra, merda. por que não me avisaram antes? Não, pior que o Gerson falou Não, ontem, mas eu obrigado, falei, Gerson. não, eu vou do mesmo jeito, não tem problema. Saudades, né? Mas enfim, falar em mim, mas tem que falar de outras pessoas também, como por exemplo o Bill Bowerman e o Phil Knight, que trabalharam juntos na criação de um tênis chamado Cortez, que é o tênis que tá aqui com a gente, que foi o primeiro tênis da Nike após ela assumir esse nome, sucedendo o famoso, famigerado e inicial Blue Ribbon Sports. Lançado em 1972, o Cortez era um tênis de corrida confortável, durável e leve, que se propunha ajudar os atletas a melhorar o seu desempenho. E bom, para falar um pouquinho mais deles e falar até das diferenças da versão que a gente tem mais convencional e da outra, a gente vai abrir a caixa. Então, bora lá! Como o designer já havia dito aí, o Cortez ele foi lançado em 1972, o primeiro tênis Nike com o nome Nike, e ele se propunha a ser um tênis de corrida que fosse confortável, durável e leve, sempre com aquela proposta de ajudar no desempenho dos atletas. Uma outra coisa que chamava atenção era a sola, que tinha amortecimento e muita tração, pelo menos para aquela época lá, estamos falando do começo dos anos 70. Só que o surgimento do Cortez marca também uma grande batalha judicial. A gente já falou bastante da história do Cortez aqui no Sneakers BR, tem uma infinidade de conteúdos aí, eu até recomendo que você dê uma procuradinha aqui no nosso canal do YouTube, porque tem muita informação do Cortez lá, mas uma história que vale a pena a gente trazer de volta aqui para quem não conhece, é que em uma viagem ao Japão para assistir os Jogos Olímpicos de Tóquio em 1964, o Phil Knight conheceu a Onitsuka Tiger, curtiu os produtos, se apaixonou pela forma com que eles eram produzidos e tal, e conseguiu obter o direito exclusivo de uma distribuição nos Estados Unidos através da Blue Ribbon Sports. Com essa experiência adquirida trabalhando com a Onitsuka Tiger, surgiu o modelo que se tornaria o Nike Cortez, inicialmente fabricado em colaboração com a Onitsuka Tiger e distribuído pela Blue Ribbon Sports. A essa altura você já deve estar imaginando ou já conhece a treta que se formava daí em diante, Daqui né? pra frente, é. Ambas as empresas reivindicaram os direitos do design do tênis Cortez, que era um pouquinho diferente desse que a gente tem hoje, né? Como qualquer tênis que já tem várias décadas de vida, sofreu várias alterações, mas era bem semelhante. E bom, a Blue Ribbon Sports alegou que o design pertencia ao Bowerman e a Onitsuka Tiger sustentou que o modelo era deles, pois foi fabricado em seu nome e em suas instalações. Aí ali, na metade de 1970 e em 1974, o caso foi resolvido nos tribunais dos Estados Unidos em favor da Nike, permitindo que a nova empresa usasse o nome Nike Cortez. Essa decisão colocou o Nike e ASICS, né, hoje detentora da Onitsuka Tiger, definitivamente como concorrentes no mercado esportivo, né? Vale lembrar que antes dessa guerra entre Onitsuka Tiger e Nike,
A Adidas também participou da confusão. Um desses modelos que antecederam o Cortez aí, que tinha um projeto bem parecido, chamava Aztec. E a Adidas tinha um tênis que chamava Azteca. O que a Adidas fez? Entrou na justiça, ganhou o direito do nome. E aí, o que Bill Bowerman fez? Chamou o tênis de Cortez em homenagem a um sanguinário chamado Hernán Cortés, o cara que liderou 500 espanhóis durante a conquista dos aztecas na região que hoje está localizado o México. E, bom, essa cor aqui, que está na frente do Douglas, branco, azul e vermelho, foi eternizada nas passadas de Tom Hanks em Forrest Gump, no filme lançado ali em 1994. Mas antes disso, ele já havia sido visto, por exemplo, no Karate Kid de 10 anos antes, de 84, e também na sitcom ali na série Seinfeld. Enfim, foi uma infinidade de aparições, é um tênis já consagrado ali na cultura pop, no cinema, nas séries e afins, e também já vimos ele um pouco depois disso, como na década de 90, no Super Bowl, nos pés da Whitney Houston, em 1991, e mais recentemente, em 2016, com Bruno Mars. Além de também já ter sido visto ali, já ter sido calçado nos pés de rappers de diversas gerações diferentes, como, por exemplo, o Kendrick Lamar, que já teve suas próprias versões do Cortez, o Lil Wayne, os caras do NWA, e não tão diferente, voltando ao cinema, questão ali de cinema e tudo mais, também foi visto nos pés do Leonardo DiCaprio ali no Lobo de Wall Street. Eu já falei e vou reforçar, a história é tão rica e tem tanta camada que a gente recomenda que você busque aqui no YouTube do Sneakers BR e também lá no site. Tem um vídeo, quando esse tênis completou 45 anos, a gente fez um vídeo de 45 fatos sobre o Cortez. Então o que não falta é informação sobre esse tênis. Depois que você terminar de assistir esse vídeo aqui, dá um pulinho lá e confere esse outro. Mas vamos voltar aos tênis e chega de história por enquanto. Entre tantas versões, essa que tá aqui com o designer é a mais recente delas. O cabedal ganhou essa superfície lenticular aí, uma língua de chuteira, mas vamos dar uma olhadinha nele aí no detalhe agora e ver o que ele tem de diferente em relação a esse Super OG aqui. O cabedal, ele parece um pouquinho a textura, como o Douglas falou, daquele material lenticular, que é aquele material que conforme você mexe, ele muda de imagem, muda de cor ou coisa do tipo, mas aqui ele é todo uniforme, ele tem um aspecto levemente cintilante e é uma espécie de um nylon, talvez. Não fica nem tão próximo de uma chuteira, que aparenta ser a principal intenção dele aqui, mas é um material que é diferente e cobre tanto o cabedal nessa parte mais acinzentada, meio prateada, quanto no swoosh, que é preto. E tem esse conjunto todo basicamente nessas duas cores, exceto pela sola de borracha natural numa tonalidade ali meio de marrom. E acho que as principais diferenças não estão nem no material, mas sim nos detalhes, como por exemplo o ano do nascimento da Nike e do próprio Cortez na parte de trás, no pé esquerdo. Então tem aqui 72, né, referente a 1972, enquanto o outro tem um swoosh na parte de trás e essa língua sobressalente que pode ser retirada caso você não goste. Então, aqui embaixo tem a outra língua do tênis e essa aqui tá presa por um passante aqui junto aos cadarços. Então, você tem que tirar os cadarços para conseguir tirar essa língua aqui, caso você não goste. Mas eu imagino que boa parte das pessoas que vão garantir um par desse aqui gostam justamente desse acessório diferente. Aqui dá para ver que ele tem um corte na diagonal, então a língua ela forma meio que um losango, uma espécie de um losango aqui. Nos dois pés tem o swoosh como na parte de trás, e posso estar errado, mas me arrisco a dizer talvez que eles são refletivos, porque ele tem um material levemente diferentinho aqui que parece refletivo. E acho que essa questão de ser refletivo é um pouco reforçada pelo aspecto do cabedal, né, nesse cinza levemente cintilante, pelo swoosh da palmilha, que ele é levemente prateado, levemente metalizado, e no pé direito tá escrito Nike. Tá escrito Nike e ele tem um efeitinho que parece aquele efeitinho, tá um brilhando, desenho né? que parece de brilho, né? Então tem essa questão
de ser uma estrela, de ser um tênis que, enfim, tem seu próprio brilho e reflete de uma forma diferente. E esse modelo aqui está sendo chamado de Cortez SE, talvez de Special Edition, Supomos que sim. Supomos que sim, mas esse Cortez leva esse nome SE. E esse aqui, a gente não pode deixar de falar dele, é um dos maiores clássicos da história dos tênis. O designer observou que tá achando que o azulzinho aqui da palmilha não, o azulzinho aqui da sola tá levemente mais claro. Eu também tô achando isso depois que ele falou. Mas essa aqui é a cor tradicional e consagrada desse tênis aqui, nos pés de Tom Hanks e em tantas outras aparições dele. O designer falou de, tipo, tirar a língua. Não faz muito sentido você comprar esse se você não gosta dessa língua. Sim. Até pelo fato de existirem outras Claro. versões, mas é uma opção aí que a Nike está dando. Os dois tênis já estão à venda no site da Nike. O Cortez SE custa R$ 699,99 e o Cortez normal, OG, tá R$ 649,99. E eu dei uma olhadinha lá no site, tá até com um descontinho lá, não sei se é porque é Black Friday, alguma coisa assim, mas se você entrar agora, você consegue pagar um pouco menos que isso nesse clássico absoluto aqui. É isso, e apesar da gente ter observado que parece que a tonalidade aqui da entressola do azul e da palmilha é levemente diferente daquele que a gente está acostumado, é o tênis que mais se aproxima, acho que nos últimos anos, do Cortez OG, que tem bombado bastante aí em rede social, em TikTok e tudo mais. Tinha bastante gente à procura dessa colorway mais tradicional, mais OG do modelo, cabedal todo em couro liso, enfim. Se você estava querendo o Cortez no visual do Forrest Gump ou de tantos outros astros, é a hora, um pouquinho até mais barato que esse aqui, como o Douglas falou, e disponível lá na loja online da Nike e talvez até em outros representantes também da marca. Cortez é um tênis bastante visto por aí no mercado. Certo, Douglas? Certo. Se você assistiu o vídeo até aqui, a gente te agradece. Agora você pode ir lá procurar o vídeo dos 45 fatos sobre o Cortez. Mas antes disso, se você ainda não é assinante, por favor, assine o canal. Deixa aí seu comentário, fala aí qual que é a sua história com o Cortez, já que tanta gente tem uma para contar. Siga o SneakersBR em todas as redes sociais e até a próxima. Um abraço. Tchau, tchau.